Muito boa noite. A Câmara Municipal de Oeiras e a Rede de Bibliotecas Públicas do município dão-lhe as boas-vindas a mais uma sessão do Ler Olhos nos Olhos, com a autora Adriana Lisboa e moderação de Inês Fonseca Santos. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Ler Olhos nos Olhos, uma organização da Câmara Municipal de Oeiras e da Rede de Bibliotecas Públicas do Concelho de Oeiras, claro. Há também vários parceiros que facilitam a circulação desta conversa por vários países. Vou citar os seus nomes: a UCLA, o Centro Nacional de Cultura, a Livraria Martins Fontes, no Brasil, o Camões, Centro Cultural Português em Maputo, a Feira do Livro Flipazos, no Brasil, assim como sempre um Papo e a Filiaraxá, não sei se estou a dizer corretamente, mas sei que é em Minas Gerais, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, Prosfácio, o PEN Clube da Guiné-Bissau, a Fundação Fernando Leite Couto, em Moçambique, a Bienal do Livro de Pernambuco. Aviso também, antes de dar as boas-vindas à Adriana Lisboa, que podem ir fazendo comentários ao longo da sessão e também podem enviar perguntas para a Adriana, claro, eu adorei essas que forem enviadas. Olá, Adriana, finalmente, boa noite, bem-vinda a Portugal e a muitos outros países onde se está a assistir a esta conversa. Vou apresentar a Adriana, que já tem uma carreira, um percurso literário de 20 anos, 21 anos, é autora de 7 romances, 3 livros de poesia, 2 livros de contos e 5 livros de literatura infantil-juvenil. A Adriana é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, é romancista, poeta e contista, e o seu segundo romance, aliás, Sinfonia em Branco, foi distinguido com o Prémio José Saramago. Também tem colaborado e tem publicado em revistas e em várias publicações, como a Modern Poetry and Translation, a Grant, entre muitas outras. É mestre em literatura brasileira e doutorado em literatura comparada pela Universidade do Rio de Janeiro. Já esteve no Quioto também como pesquisadora visitante e também na Universidade do Novo México. Ensinou no Departamento de Espanhol e Português na Universidade do Texas, em Austin, e foi também escritora residente na Universidade de Califórnia, na Universidade de Berkeley, e na Universidade de Chicago. Morou em vários lugares do mundo, também morou em França, na Nova Zelândia, onde esteve, julgo que 3 meses, mas a Adriana já dirá se isto é verdade, e nos Estados Unidos, onde agora vive. A Adriana está a falar-nos, a conversar connosco a partir de Austin, no Texas. Adriana, vamos tentar mais ou menos nesta conversa de 40 minutos, mais ou menos, acompanhar o seu percurso, não por ordem cronológica, mas falando daquilo que mais a marcou e que mais marca a sua obra. Posso começar pelo seu mais recente livro de poesia, que se chama Deriva. Não está, infelizmente, publicado ainda em Portugal, mas está no Brasil. E esta ideia de deriva talvez seja um dos seus temas. A deriva e a possibilidade ou não de se pertencer a um lugar e de se coincidir com um rosto. Vamos começar a falar sobre isto pela vida real. A Adriana é brasileira, como eu há pouco disse, carioca, já morou em vários lugares do mundo e agora vive, aliás, é portanto do Brasil e agora vive nos Estados Unidos. São 2 países que se encontram à deriva. Bom, obrigada em primeiro lugar pela sua apresentação, Inês. Boa noite, boa tarde a todas as pessoas que estão escutando aqui a gente para esse bate-papo. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E como não estar, eu acho, a deriva em qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente sabe que, embora eu seja uma cidadã desses 2 países que não andam nada bem das pernas no momento, né, os Estados Unidos e o Brasil, a gente sabe que decisões tomadas nesses 2 países têm um impacto no resto do mundo. Quer dizer, basta a gente pensar nas decisões
econômicas tomadas pelo governo Trump ou nas decisões do governo Bolsonaro com relação à ecologia, né, a floresta amazônica especificamente. Quer dizer, tudo isso não diz respeito a uma nação, né, diz respeito nos nossos tempos a um mundo inteiro. Então, é uma espécie de sensação de, sabe, quase como de estar à deriva, mas não dentro de fronteiras específicas de um país ou de outro, mas numa comunidade global que precisa arrumar a casa, digamos assim, né? Nas suas deslocações, e a mais permanente foi a deslocação que fez do Brasil, portanto do Rio, onde vivia, para os Estados Unidos, tendo-se fixado depois em Austin. A Adriana, pessoalmente, e não falando agora no estado do mundo, aquilo de que costuma procurar quando tem que ir para outro sítio é um espaço, ou é o seu próprio rosto que nós somos obrigados a procurar nestas deambulações pelo mundo? Eu acho que a gente procura um pouco das duas coisas, né? E um pouco daquilo que o nosso próprio rosto se torna diante do rosto do outro, né? Eu acho que tem sempre a questão das relações e da pessoa que a gente se torna convivendo com outras pessoas em determinados ambientes, né? Às vezes pode parecer um pouco glamouroso, né? Essa coisa de morou ali, morou aqui e tal. Nem sempre as minhas mudanças foram voluntárias, né? Vir para os Estados Unidos, por exemplo, que eu vim há quase 14 anos atrás, por conta do trabalho do meu marido. A gente morou 10 anos no estado do Colorado e faz 4 anos que estamos aqui em Austin. Nesse ínterim, eu passei um período que, sim, foi um período curto, foram 3 meses na Nova Zelândia, e eu percebo que cada deslocamento desses é uma tentativa de conhecimento de um outro, né, que faz com que eu conheça ou tente conhecer pelo menos um pouco melhor a mim mesma, né, aquilo que a gente se torna quando defrontado com o outro. Eu acho que se trata fundamentalmente disso, né? Então eu acho que a sua pergunta, as duas coisas são verdadeiras, né? Quer dizer, é o espelho que nos devolve a nós mesmos, mas é também a janela que se abre para o diferente. Ok. E a literatura, agora estou a pensar nos versos seus que, se não estou em erro, acho que são deste último livro, do Deriva. Lá está, eu não tenho o livro, que não está infelizmente publicado em Portugal, e há uns versos que dizem: não sei quem plantou na minha cara outra biografia. A literatura é também essa procura, essa tentativa de encaixe numa biografia? Acho que também, entre muitas outras coisas, né, uma busca de identidade que eu acho que nunca encontra resposta, né, e por isso a gente continua escrevendo, né, uma espécie de cachorro correndo atrás do próprio rabo, mas que nunca se alcança, né. Eu acho que por isso a gente continua escrevendo livros, porque a gente contempla a si mesmo no mundo, contempla o mundo e a relação do mundo, enfim, conosco, e isso é sempre problemático, né? No bom sentido e no mau sentido, quer dizer, isso é sempre uma tensão, digamos assim. E eu acho que a escrita, né, a arte de modo geral e a escrita especificamente, vem operar nesse espaço, né, nesse espaço dessa situação, digamos, problemática, né? Mas criativa também, mais interessante, mais instigante, quer dizer, então eu acho que se trata disso. É interessante você mencionar esse poema do espelho, quando a gente falava, né, de espelho, o espelho que pode ser também uma janela, né? Então, quer dizer, o que efetivamente a gente reconhece? Eu acho que essa é a pergunta desse poema especificamente, o que a gente reconhece quando olha no espelho, né? Que biografia é aquela, que pessoa é aquela, que conjunto de pessoas, né? Não me interessa tanto esse mergulho no eu, a não ser pelo fato de que o eu, num certo sentido, ultrapassa o eu, né? E chega até o outro, quer dizer, como se a gente tivesse mesmo esse movimento de meio que quase que de reciclagem, né? A Adriana, como já disse várias vezes, é uma carioca a viver nos Estados Unidos, tal como esta personagem
de um romance que está cá publicado, felizmente, o Azul Corvo, publicado em Portugal pela Quetzal, que é uma menina que às tantas vai ver para os Estados Unidos e, portanto, está mais ou menos na situação, não sendo a Adriana uma menina já, mas uma mulher. E eu agora recuperei esta personagem do Azul Corvo, porque temos aqui uma pergunta de alguém que nos está a ouvir, Carla Gomes, que pergunta como é que uma carioca que vive nos Estados Unidos olha para o Brasil de hoje. Uhum. Ui, que pergunta difícil, né? Eu acho que com muita tristeza, né? Mas ao mesmo tempo com muita confiança na resiliência, né? Eu acho que nós brasileiros sempre fomos, né? E aí eu falo de muitos séculos, né? Muito resilientes e eu acho que confiantes em algum futuro. Enfim, eu moro fora do Brasil, mas eu vou sempre ao Brasil. Eu estive no Brasil esse ano, logo antes do começo da pandemia, eu estive em janeiro, fevereiro. Então, a minha convivência é muito próxima, embora eu esteja aqui, né? E a minha vida é em português também, quer dizer, num certo sentido, eu estou até mais perto do Brasil do que do lugar onde eu efetivamente moro, né? Mas estava lembrando com algumas amigas poetas recentemente de nós que crescemos no Brasil nos anos 80 e que vimos a abertura, né, depois do fim da ditadura, vimos a abertura política, vimos as primeiras eleições diretas da nossa vida, né, vimos a campanha do Lula, vimos o Lula perder, vimos finalmente o Lula ganhar, e o quanto em nós começou a ir crescendo uma esperança e um orgulho muito grande. Diante do nosso país, né? De repente a gente tinha um orgulho danado de ser brasileiro, né? Eu me lembro que cada vez que eu visitava o Brasil, a cada ano, a cada semestre, era uma alegria, né? Chegar no Rio de Janeiro e ver o Rio melhorando, ver o Rio se tornando uma cidade mais segura, mais inclusiva, né? menos separada, né? No sentido de quem tem e quem não tem. Quer dizer, isso aí é um problema que persiste, mas a gente vinha num movimento que parecia ir para frente, né? De repente, em 2016, tudo virou de pernas para o ar, né? A gente realmente perdeu aí o prumo completamente e chegou onde chegou, né? Que eu acho que para muitos era inacreditável que isso pudesse acontecer, como para mim foi inacreditável ver o que aconteceu nas últimas eleições estadunidenses também, né? Interessante para mim quer dizer, interessante, por falta de palavra melhor, eu me tornei cidadã, eu tenho dupla cidadania, me tornei cidadã estadunidense no ano das eleições do Trump, né? E para mim ter votado pela primeira vez e ter visto ele ganhar e saber tudo que estava por trás daquilo, né? Porque não se trata de uma pessoa com quem a gente, enfim, vai ou não vai, né? Significa tudo o que está por trás daquela né? de levar aquela pessoa e tudo que ela representa ao poder, né? E a mesma coisa aconteceu vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, né? Então é muito preocupante a dizer o mínimo, é muito doloroso, é muito triste, mas ao mesmo tempo eu tenho uma enorme crença na nossa, né, aqui e no Brasil, na nossa resiliência, na nossa capacidade, sobretudo de improvisação, né? O brasileiro sempre improvisou muito bem, e de que a gente vai sair do outro lado desse túnel, né? Oxalá com perdas que não sejam irreversíveis, né? Porque quando a gente destrói uma floresta, a gente está falando de perdas que são irreversíveis, né? Claro. Passando agora de novo para os seus romances, e também para esta ideia de circular pelo mundo, o seu segundo romance, Sinfonia em Branco, de 2001, valeu-lhe o prémio José Saramago, e estou-me a lembrar agora de um poeta português que é muito discreto, mas é um autor premiado, e ele costuma dizer que os prémios literários valem sobretudo porque nos ajudam a pagar contas, e normalmente os escritores têm uma situação algo precária. Como é que foi no seu caso, Adriana? Porque estava no seu segundo romance,
e certamente que foi um momento decisivo para o seu percurso literário. Olha, teve muito essa função na minha vida de me ajudar a pagar as contas. Eu estava, enfim, tinha me mudado do Rio para uma cidade na Serra, perto do Rio, em Teresópolis, e tinha uma dívida na casa, e o Prêmio Saramago me ajudou a quitar essa dívida. Mas é lógico que teve, para mim, muitos outros rostos, né? Eu acho que essa premiação, uma delas foi conhecer o José Saramago em pessoa, né? Que era um herói literário para mim desde a adolescência. Eu nem achava que ele existia de verdade, né? Era um mito, e eu me lembro que cheguei assim na frente dele no dia da premiação e fiquei igual uma boba, sem saber o que dizer, assim, meio, né? Enfim, sem conseguir encontrar as palavras. Não é? Isso. E eu acho que também pelo fato de que e agora falando de um ponto de vista mais assim de carreira, né, foi um prêmio que me abriu as portas para outros países, né, em termos do trânsito da minha própria literatura, né. Eu passei a ter uma agente literária na Alemanha que fez os meus livros viajarem um pouco mais, o que é sempre legal, né? Assim, eu não penso nesse sentido de que tem que ser dessa forma, mas é sempre uma emoção, né? Saber que os livros estão andando por aí por conta própria também. Claro. A Adriana escreve ficção, poesia e como professora e como investigadora pensa certamente sobre ambas e porque tem um discurso crítico sobre ambas e sobre toda a literatura. É difícil separar as águas ou vai-se sempre beber à mesma fonte? Eu diria que a fonte é a mesma, né? A gente tem vias de acesso que às vezes podem ser um pouco diferentes, ou às vezes a gente traz da fonte quantidades de água, digamos assim, um pouco diferente, dependendo da sede, né? Se é a sede para escrever um romance, para um conto, para um poema. Eu não me considero acadêmica, né? Eu tenho uma formação e eu dei aula aqui e ali, mas eu não dou aula atualmente. Eu acho que eu tenho um respeito enorme pelos acadêmicos e eu acho que eu nunca fiz um trabalho nesse sentido que chegasse nem perto daquilo que eu considero um trabalho acadêmico admirável e tal, né? Eu realmente, aos meus próprios olhos, eu sou ficcionista, sou poeta e eu acho que tudo isso vem mais ou menos desse mesmo lugar, né? De uma certa inquietação, que eu acho que não é minha, que é de todo ser humano, né? Que cada um expressa de uma forma diferente. A minha forma de expressar é essa. E acho que o formato, aí para falar mais do gênero, né? Do romance, do conto e da poesia, eu acho que aí sim isso vem a responder alguma percepção, né? Ou algum estímulo específico, né? Eu acho que o romance, lógico, ele é um trabalho com o qual a gente convive durante muito mais tempo, né? Ao qual a gente se dedica, né? Tá rodando um filme de longa-metragem, quer dizer, cada dia roda uma cena, vai, refaz, roda de novo, não ficou bom, com aquele arco longo, né? No horizonte. O conto, né, já como dizia Cortázar, né, que para mim era um dos maiores mestres do conto, tem essa coisa de vencer o leitor por nocaute, né, que já é um outro ritmo, já é uma outra aventura, a qual eu tenho me dedicado muito atualmente. Aliás, eu tenho escrito muito conto e gostado muito disso. E já a poesia, não sei, a poesia me parece um instantâneo mesmo, uma polaroid, né, algo que tenta roçar em algum estímulo, sem necessariamente querer esgotá-lo, né? Os mestres poetas japoneses que escreviam haikai falavam muito disso, né? Que o poema ele é como se fosse algo que aponta, né? Como se fosse uma experiência estética que aponta para algo que está fora do poema. Isso para mim está sempre muito muito presente como norte, né? Do poema ser quase como uma sugestão mesmo. Sim, a Adriana falou agora do Oriente, através do Zaikai, e temos aqui uma pergunta de Lumar Carvalho, que fala de um romance seu, Hanoi, e a pergunta diz o seguinte: no romance Hanoi, os dois personagens não perdem o fio da memória sociocultural das suas origens.
Para si, a cidade de Hanoi também não perdeu o fio da memória histórica, social e cultural, embora submetida ao poder de outros países? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta dele, mas eu vou tentar encontrar um caminho aqui. Qualquer coisa você me corrige. Na verdade, a cidade de Hanoi, no livro, ela tem uma função quase mítica, eu diria, né? Hanoi é uma espécie de passarga, dá para me remeter a um poema aqui do Manuel Bandeira, né? Um dos meus poetas brasileiros preferidos, que é aquele lugar, né, que não se sabe muito bem o que é e o que se vai encontrar nesse lugar. Então, no caso do meu romance Hanoi, o personagem descobre que tem uma doença terminal, decide que isso não vai se tornar um drama na vida dele, mais do que já é, pelas questões óbvias, né? E quase que por acaso decide que vai morrer em Hanoi. Então, a pergunta toda, eu acho, do livro que lugar é esse, né? Que Hanoi é esse, onde a gente vai, talvez, morrer, talvez ser feliz, talvez encontrar um amor, talvez se compreender, talvez ser compreendido ou não, ou chegar num caos linguístico e social e econômico, seja lá o que for. Mas essa ideia, tanto que quando eu estava escrevendo, né, eu fui ao Vietnã para fazer pesquisas para esse livro, mas eu tinha as minhas dúvidas se eu ia incluir efetivamente a cidade de Hanoi no livro. Em muitos momentos eu me senti tentada a deixá-la apenas como horizonte, né? E ao contrário de outros livros que eu escrevi sobre outros lugares do mundo, principalmente um romance chamado Hakushisha, que está publicado também em Portugal, né, que tem toda uma relação com o Japão, e que me interessava a questão do diálogo cultural, das diferenças culturais, o próprio Azul Corvo também, que fala muito dos Estados Unidos, e que isso me interessava. No caso do Hanoi, essas diferenças culturais não me interessam tanto quanto o fato de lidar com personagens que são personagens fora, né? São personagens que estão fora, são filhos de refugiados, filhos de imigrantes, uma moça que é mãe solteira e cujo, né, pai do filho, que é o homem que ela ama, não quer estar com ela, nem com o filho, e um outro rapaz que tem um prazo de validade, digamos assim, breve. Quer dizer, então, essas pessoas todas que de algum modo estão fora, estão desajustadas, né? E que concebem esse possível Hanoi como respostas para muitas das suas perguntas. Eu acho que esse foi o meu... Eu não sei se eu... Espero ter respondido, pelo menos em parte, a pergunta que foi feita, mas eu acho que essa foi a minha intenção com a escrita desse romance. Ok. Na sua poesia, e também, agora que falamos deste romance, mas também no Azul Corvo e no Hakushisha, em muitos dos seus romances há um jogo, e na sua poesia então é absolutamente evidente, há um jogo com a linguagem, um trabalho sobre a linguagem que procura sempre o ritmo, ou seja, procura sempre a musicalidade. A Adriana também tem um percurso na música, foi professora de flauta transversa e foi também professora de teoria musical, e aliás licenciou-se em música, não foi? Aí lá no Brasil, não é aí no Brasil, é lá. Na sua opinião, e pensando na essência quer da música, quer da poesia, faz sentido distingui-las? Música e poesia. Nas essências, como é evidente. Sim. Bom, eu sempre digo que a poesia hoje em dia é a minha forma de fazer música, né? Eu já não trabalho com música faz algum tempo, mas a proximidade da poesia, o contato com a poesia, que sempre existiu na minha vida, né? Desde a infância que eu escrevo poesia, embora eu só tenha começado a publicar em 2014, mas sempre me acompanhou a leitura, sempre foi um gênero muito importante na minha vida. Eu acho que talvez hoje em dia, a minha forma de estar mais próxima da música. Claro que, como você mesma disse, né, eu acho que essa preocupação com a musicalidade, com o ritmo, com a escolha das palavras, é algo que acompanha o meu trabalho de ficção também, mas a gente sabe, né, quer dizer, você é poeta também, a gente sabe que na poesia isso fica completamente óbvio e transparente, né, quase
quase como uma preocupação inescapável. E embora eu, enfim, não acho que não esteja fazendo uma defesa aqui da forma soberana, né? Se a gente quiser fazer aquela separação didática entre forma e conteúdo, né? Não é que eu esteja fazendo uma defesa da forma, mas eu acho que a literatura ela anda muito confundida com os seus temas, né? Hoje em dia a gente tem tido um pouco essa tendência de achar que a literatura é o quê? Né, sobre o que a pessoa escreve, o que a pessoa diz, quais são os temas, onde é que ela se encaixa, qual é, né, o lugar de fala e todas essas discussões que são super importantes, mas eu acho que a gente está perdendo uma sabedoria, talvez, né, central, que é que a literatura ela é o como, né, ela é o como narrar uma história, como reciclar de uma certa maneira a nossa experiência do mundo, como escrever um poema, como escrever um conto, um romance, né? O que está sendo escrito ali, ele, na minha opinião, ele fica quase que subalterno a esse grande lance da literatura, que é o como a gente escreve. Se a gente pensar em termos de artes visuais, né, um retrato de uma pessoa, um retrato seu ou meu, pintado por diferentes pessoas, por diferentes artistas, vai revelar características diferentes. E isso é que é o interessante, muito mais do que a pessoa necessariamente que está sendo retratada ali, né? E eu acho que talvez o meu trabalho com música, a minha formação como musicista, me deixou muito atenta a essa característica musical das palavras, né? A qual esse ambiente, digamos assim, musical, sonoro, rítmico, pelo qual as palavras também transitam. Uhum. E a imaginação é uma ferramenta essencial ou ocasional? E pergunto isto também porque a Adriana usa também certamente as suas memórias, e as suas personagens muitas vezes estão à procura delas próprias e vão ou criando memórias ou resgatando memórias de personagens, sei lá, dos pais e da família, e portanto a memória há um momento em que se confunde com a imaginação. Há quem diga que nós hoje em dia estamos a atravessar uma crise da imaginação. É para si essencial como ferramenta literária? Sim, acho que é absolutamente essencial, e acho que para mim é muito claro, né, esse ponto que você levantou de que a memória e a imaginação muitas vezes se confundem. Isso sempre foi e continua sendo uma ferramenta de trabalho muito importante para mim a partir do meu primeiro romance, né? O meu primeiro romance se chamava Os Fios da Memória, justamente, né? E era uma história de família, enfim, eu acho que toda essa relação nossa, né? Nós enquanto coletivos com aquilo que a gente foi, né? E de que modo isso nos molda ou nos prende ou nos abre caminhos é muito importante. E não esquecer, eu acho, quer dizer, às vezes esquecer é importante, né? Mas às vezes não esquecer é muito importante. Eu acho que daí, para voltar um pouco ao tema político, né, do Brasil atualmente, esquecendo o que aconteceu há 55 anos atrás, né? É tão importante não deixar que certas coisas caiam no esquecimento. E eu não sei se a gente está vivendo uma crise de criatividade, ou se a gente anda um pouco voluntariamente embotado mesmo, assim, um pouco perdidos, né, na superfície de um mundo que se tornou, já com o advento da internet, né, já faz bastante tempo, mas eu acho que, sobretudo, nos nossos tempos atuais, né, esse mundo ele corre o risco de oferecer oportunidades demais com profundidade de menos, né? Quer dizer, a gente lê 2 linhas da notícia e já deduz o resto da notícia e já passa para a próxima, né? E eu acho que isso pode criar a gente vira quase que um pouco zumbi, assim, às vezes, né? Fica meio embotado, eu acho. Então, na minha opinião, há uma certa pausa, né? E um certo afastamento, e um certo silêncio, às vezes, né? São muito importantes, inclusive, para a gente poder ouvir melhor, né? Porque num ambiente em que todo mundo fala o tempo inteiro, ninguém escuta ninguém. E na literatura infanto-juvenil, eu sei que começou a escrever livros para os mais novos quando teve o seu filho, e por ler também muito ao seu filho.
Mas a verdade é que a literatura infanto-juvenil, estamos no campo da literatura, como é evidente, apesar de às vezes ainda haver quem julga a literatura infanto-juvenil uma coisa menor, mas a verdade é que estamos num campo muito fértil também da literatura, e parece-me que a imaginação aí também é fundamental, não é? Sobretudo naquilo que nos relaciona com o espanto da infância. Ah, claro, claro, eu acho que é fundamental e eu acho que talvez o maior desafio ao escrever para crianças e jovens, mas principalmente para crianças, é não querer passar mensagem, né? Quer dizer, essa ideia de qual é a moral da história, né? Quer dizer, é uma história, é poder criar histórias ou narrativas que não tenham isso, que sejam simplesmente um sabe, um alimento mesmo para, né, voltando à palavra imaginação, para a imaginação dessas crianças, né, ou desses jovens que está totalmente aberta, né, para o mundo, às vezes mais aberta até do que a nossa, quer dizer, procurando coisas, tentando entender por que que A é A, por que que B é B, por que que a grama é verde, por que que o céu é azul, né? E de repente, em vez de chegar com respostas, a grama é verde por causa disso, blá blá blá, clorofila, etc., a gente fala assim: imagina se a grama fosse vermelha ou cor de abóbora, como será que o mundo seria? Quer dizer, esse tipo de conversa que eu acho que a literatura para crianças e jovens é mais interessante, na minha opinião, quando consegue estabelecer. Esse jogo, sim. No outro dia falava com o António Carlos Cortês, com quem eu sei que também teve há pouco tempo uma conversa via Skype, e falávamos ele tem um livro de ensaios sobre poesia brasileira, sobre vários poetas brasileiros, e falávamos sobre as relações entre os nossos países em termos literários, entre Portugal e o Brasil. E nós às tantas comentámos que talvez os brasileiros estejam mais atentos àquilo que nós fazemos em Portugal do que nós, apesar da situação ter vindo a mudar nos últimos anos com várias publicações cá em Portugal de poesia brasileira e de autores brasileiros, Juliano Fux, por aí fora, concluiu-se que talvez vocês estejam mais atentos a nós, vocês no Brasil, do que nós à literatura brasileira, nós portugueses à literatura brasileira. A Adriana tem alguma percepção de que as coisas sejam assim? Está atenta àquilo que se tem vindo a publicar cá, ou também porque circunstâncias geográficas e também que tenham a ver com o seu trabalho, acaba por estar mais desse lado do Atlântico? Bem, talvez eu não seja a pessoa mais bem informada para falar sobre isso, mas eu tenho um pouco essa mesma percepção de que o Brasil, faz muitos anos que eu não vou a Portugal, que eu não transito em Portugal, por isso eu digo que talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer essa análise. O que eu vejo da minha parte como brasileira é os autores contemporâneos, principalmente portugueses, e não só portugueses, da África, de fala portuguesa também, sendo muito publicados com muita constância no Brasil e lidos com muito amor e com muita admiração, né? Os autores portugueses são sempre citados, né? Como, enfim, os mais interessantes da atualidade. É muito legal ver isso, né? Os autores que escrevem na nossa mesma língua sendo citados talvez antes dos estadunidenses ou de alguma origem de língua mais hegemônica. Eu não sei realmente, como te falei, eu não sei ver o outro lado dessa moeda. O que eu sei é ver esse enorme amor, esse enorme apreço que existe por prosadores e poetas portugueses contemporâneos no Brasil. Sim, cá também está tudo a melhorar nesse sentido, têm sido publicadas várias coisas de autores brasileiros, nomeadamente dos mais novos. Adriana, temos ainda uns minutos, se calhar pedia-lhe que lesse um poema seu, uma vez que a sua poesia ainda não está cá publicada em Portugal, portanto nós ficamos todos certamente ansiosos à espera que isso aconteça, e enquanto isso gostávamos de ouvi-la ler um poema, por favor. Tá, eu vou ler um poema que está no livro Deriva, que é esse livro ao qual você estava se referindo, que é o meu livro mais recente de poesia, saiu ano passado no Brasil. E esse é o poema que encerra o livro. Chama-se A um Amigo que Espera.
O fato de ser tudo vazio em mim e de que nem de uma sombra de átomo desfeito se possa afirmar que é isso e não outra coisa, o fato de encontrar-me empoleirada num mundo que tende à ruína, porquanto o temos sabotado, porquanto andamos corroendo os céus e dizimando o vivo, o fato de as palavras falarem por si e pelos cotovelos, basta abrir a porteira, a sua fúria dicionária e concreta, nada disso me exime de reconhecer a firma dos meus passos, estes mesmos que vão pelo bairro, pela grande avenida, enquanto um anjo esmulambado finca em mim 2 olhos de adaga. Deram-me um nome, um teto até. Barganhei por aí meia dúzia de versos, exerci a insuficiência de tantas maneiras no encalço sempre do que sempre recua, donde as metáforas. Que seja tudo fogo, fátuo, e o sol, uma estrela indiferente, que eu esteja desaprendendo até a timidez por concluir que também é imodesta, nada disso me exime da enchente do instante, sair à praça contra o intolerável, limpar o mato que ameaça as gérberas, aguardar alguns segundos antes de derramar a água recém-fervida sobre o pó do café, servir o café a um amigo que espera. Que lindo, muito obrigada. Também, esse poema é bom também para fecharmos esta conversa, voltando ao início, às nossas reflexões sobre o mundo e ao estado do mundo, mas a Adriana deixou-nos uma nota de esperança e isso é sempre importante, e deixou-nos também os seus livros. Muito obrigada, Adriana, foi um prazer estar aqui a conversar consigo. Obrigada também a todos os que assistiram e à Câmara Municipal de Oeiras e à Rede de Bibliotecas de Oeiras por me terem feito este convite. É sempre bom conversar com uma poeta e escritora como a Adriana Lisboa. Relembro que a próxima sessão do Ler nos Olhos é no dia 23 de setembro e é com Isabel Stilwell às 21h30 aqui no Facebook do município de Oeiras. Obrigada. Adeus. Muito obrigada, Inês. Obrigada.